eu vou falar com vocês um pouquinho sobre semântica no desenvolvimento web, porque vocês vão precisar disso aí de agora em diante. Nós vamos estar usando essa questão semântica sempre. Então, para vocês entenderem o porquê disso, quando surgiu o HTML5, que isso já faz pelo menos uns 6 anos, quando ele surgiu, uma das grandes novidades, das grandes vantagens é justamente a questão de semântica. E aí, para vocês entenderem a semântica do HTML, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o que é semântica. Então a gente tem no dicionário a seguinte definição, ó: num sistema linguístico, o componente do sentido das palavras e da interpretação das sentenças e dos enunciados. Então, para vocês tentarem entender isso, a semântica seria basicamente o que as coisas são e como nós compreendemos essas coisas, tá? Isso seria semântica, é o que a gente entende das coisas, o que a gente entende que essas coisas são. No caso do HTML, como isso pôde contribuir? Como isso causou tanta evolução? No caso do HTML, a semântica ela trouxe essa evolução porque ela vai revolucionar como as coisas se entendem na própria máquina. Então, se a gente pensar no navegador de internet, ele é um software que está lendo um código que foi desenvolvido por um humano, que é o HTML, nesse caso. O HTML, ele era escrito a partir da versão 3, 4 do HTML, a gente usava as divs para organizar todo o conteúdo, né? Então a gente organizava todos os conteúdos em divs. Já ajudava muito a máquina, já conseguia, ao invés de tabelas, né, que foi uma grande evolução, já a div, a gente dividia isso em container, já melhorou muito. Foi uma grande evolução, uma grande sacada. Mas aí quando surgiu o HTML5, ao invés de usar divs para criar tudo, eles segmentaram mais as tags do HTML. Então eles possibilitam que a gente informe para o navegador, e não só para o navegador, mas os mecanismos de busca, as próprias linguagens que a gente usa às vezes para acessar o conteúdo do HTML, né? Quem usa JavaScript, Node, JS e tudo mais que a gente usa para integrar, e outros dispositivos além do PC, tablet, celular e tudo mais, então acaba tornando isso mais compreensível para as máquinas de um modo geral. Então vocês vão ver que a semântica torna a compreensão a interpretação do código HTML pela máquina mais fácil, mais legível. Então, para vocês entenderem melhor isso, esse aqui é um comparativo do HTML4 com o HTML5. Como que a gente criava um layout usando o HTML4? Eu criava várias divs. Então eu criava uma div que seria o meu cabeçalho lá, o header, outra div para criar um menu, outra div para criar as postagens, né? Ou várias divs para criar as postagens, uma div para criar o rodapé. E se você pensar além disso, eu poderia ter no meu post ali, a div post, uma div rodapé, que seria o rodapé do post. Eu posso ter o conteúdo da minha postagem e o rodapé dessa postagem. Quando eu trago isso para o mundo do HTML5, usando a semântica, a gente tem ali, ó, uma tag header. E aí o HTML e os navegadores e os outros dispositivos já entendem que é um cabeçalho de alguma coisa. Então, antes eu tinha div para tudo era div. Agora eu tenho uma nave. Quando eu uso a tag nave, por exemplo, o navegador espera de mim links ali, links para acessar conteúdos da minha página ou conteúdos de outras páginas. Então ele já espera, né? Ele já tem uma expectativa do que vai ter dentro daquela tag. Elas são mais segmentadas. O footer, né? O rodapé, que antes eu criava uma div e colocava um ID footer, eu tenho uma tag footer. E eu não preciso usar o footer só no rodapé do site. Eu posso usar um footer, por exemplo, no rodapé de um artigo.
Ah, mas o que ele vai esperar de um footer, né? No caso de um rodapé. Num rodapé de um artigo, por exemplo, ele pode esperar os dados de postagem, a data de postagem, o autor da postagem. Então, ele já tem, digamos que, uma expectativa do conteúdo que vocês vão ter dentro da tag. Dá para entender isso? Deu para entender? Como que isso ficou mais segmentado? Um exemplo de semântica, né, no HTML, usando tags, né, essas tags que eu acabei de citar. Então, por exemplo, eu tenho essa tag article, né, e eu posso usar dentro dela seções. Então eu tenho uma tag para definir artigos, né, o que eu vou escrever, que eu posso usar imagens e diversos outros conteúdos aí dentro. Vocês podem usar o HTML convencional como vocês usavam antes, né? Só que o navegador vai entender essa separação de conteúdo. Então eu tenho ali, por exemplo, uma seção com o ID futebol. E ali dentro dessa seção eu vou colocar um título chamado futebol e o conteúdo sobre futebol que eu estou escrevendo. Então vocês conseguem entender que eu segmentei esse artigo. Eu falei assim, ó, eu estou falando de artigos esportivos. E dentro de esportivos ali, dos artigos esportes, eu coloquei futebol, basquete, vôlei, natação. Então eu conseguiria criar aí várias seções dentro de artigo, né? E o navegador consegue entender isso de uma forma muito mais eficiente. Então melhora isso. O Google, que é um mecanismo de busca, que é um robô que faz varreduras, ele consegue entender isso de forma infinitamente superior a o que era antes em div. Porque div para ele era tudo o mesmo elemento. Agora ele consegue distinguir mais cada setor, o que é artigo, o que é imagem. Então a gente tem várias outras tags, né? Hoje, por exemplo, a gente usa IMG, SMC para inserir imagem. Vocês têm a tag figure agora. Então tem N outras possibilidades, né? Então essa questão semântica que eu quero que vocês entendam, que a semântica do HTML é basicamente, então, como os navegadores e os mecanismos de busca e os outros elementos entendem o código que vocês escrevem. Que ele vai entender isso de uma forma muito mais clara. Aí fica aí essa imagem para vocês do HTML e CSS, e para quem ainda não consegue entender quando a gente usa, né? Então o esqueleto do nosso site, né? O HTML é todo o nosso site, é todo o código que a gente escreve para o site. O head, que está ali na cabeça do site, é onde a gente coloca tudo aquilo que é não visual para o site. Não é aquele conteúdo que vai aparecer no site, mas você tem lá o CSS, o JavaScript, que vai manipular diretamente os elementos que estão lá no site. E aqui o site pronto, né? A aparência do site, que é o CSS, né? A elegância. Então você tem o esqueleto, que é o que vocês criaram, usando o HTML e o CSS, e a beleza que você dá a isso, o resultado que você conseguiu obter no site, o estilo, que torna o site mais bonito, né? O CSS do site. Tá? Então tem várias imagens que vocês podem ver que vão descrever isso aí de forma bem significativa. Beleza? Então eu expliquei a questão da semântica para vocês